a nos acompanhar pela rede social. Que Deus abençoe você também nesta manhã. Você possa refletir conosco na palavra e que ela sirva de alimento para você. Nós vamos... Araújo, me arranja uma pastoral, se você tiver uma por aí, Araújo, por gentileza. Enquanto a pastoral vem... Secretáriozão aqui é... Muito bem. Nós temos hoje uma Maria Isabel. Os irmãos, os homens estão fornecendo aí uma Maria Isabel, então você não precisa se preocupar com o almoço, já almoça aqui. À noite faremos o encerramento do mês promocional de missões, onde estaremos fazendo o levantamento da oferta. Então, todas as ofertas postas aqui no gasofilácio à noite, exceto os envelopes de dízimo, serão para missões. Então, você não precisa se preocupar em colocar no envelope especial. É só colocar aí, porque todas as ofertas serão destinadas à Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Os irmãos também devem lembrar da terceira parcela do Recanto da PIB, onde nós estivemos ali mais uma vez, fazendo algumas limpezas. Então, obrigado pelo grupo que foi ontem. E no próximo sábado nós iremos fazer o culto de consagração ali, né? Vai ser tanto ações de graça como consagração daquela propriedade que agora pertence à PIB. Então nós queremos fazer um pouco mais cedo, queremos fazer às 18 horas. Então, os irmãos devem se deslocar, aqueles que não tiverem transporte próprio, nos procure para a gente providenciar. Então, próximo sábado. Orar pela Ana Célia, que está para ganhar neném. Já ganhou? Já ganhou, né? Ah, certo. Então eu estou desinformado. Mas mesmo assim... E a Joyce está dizendo para os irmãos aí orarem pelo PIBcast e também dar uma olhadinha ali no nosso canal no YouTube, né? Veja lá os programas do PIBcast. Então, a você que está nos ouvindo, você pode acessar o YouTube, coloque lá a Primeira Igreja Batista em Timon, e você terá acesso às nossas programações, às nossas filmagens, os cultos, o PIBcast, o programa Espaço Rap Gospel e muito mais. Pois bem, vamos ler um pouquinho de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, então você vai aí para o Velho Testamento. Êxodo 14. E nós falaremos um pouquinho o seguinte tema: diante do impossível. Diante do impossível. Vamos ler alguns versículos que diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo.
e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que o perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó e os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então nós vamos refletir sobre o tema diante do impossível. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz que o Deus que nós servimos, o Senhor Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus do impossível. Ou seja, o que é o impossível? É aquilo que está fora da capacidade de fazer do ser humano. Então o nosso Deus, Ele vai trabalhar a partir daquele momento que há uma incapacidade da minha parte de prosseguir. E no Novo Testamento mesmo, nós vemos vários textos que falam assim. Por exemplo, Mateus capítulo 19, 26 diz: Jesus, fixando nele o olhar, respondeu ao homem: é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. É aquela pergunta: Senhor, então quem poderá salvar-se? Mateus 17, 20, nós temos mais uma resposta de Jesus, demonstrando que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Disse-lhe Ele: por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, nada vos será impossível. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Marcos 9,23, ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, amados, aquilo que muitas vezes para um é impossível, para outro é o começo. Então, diante das nossas ineficiências, nossas incapacidades, nossas impossibilidades, entra o Deus a quem servimos, o Todo-Poderoso. E Ele continua a aplanar, a preparar o nosso caminho, que já víamos como findo, como terminado. O nosso Deus é o Deus do impossível. Esse capítulo de Êxodo, capítulo 14, mostra mais uma vez o nosso Deus dando uma reviravolta diante daquilo que para toda aquela congregação, toda aquela multidão de Israel, seria o fim. E nós podemos observar aqui, nessa reviravolta, que Deus ele agiu simultaneamente em três áreas. Qual foi a primeira área?
é que ele repreendeu a ineficácia do seu povo. Se nós observarmos os primeiros versículos, o povo ia numa determinada progressão, e Deus disse: não, volta, vai para frente do mar, onde não há mais passagem. E Moisés obedeceu. Quando o faraó soube disso, o faraó diz: eles estão perdidos, eles estão atordoados. Mas qual é o problema? O problema, irmão, é que na nossa vida nós enfrentamos grandes problemas, e às vezes, diante desses grandes problemas, como nós agimos? Ficamos paralisados. Agora, quando vinha Faraó, o povo começa a murmurar, dizer: olha, não haveria sepulcro lá no Egito? Seria melhor nós termos morrido lá do que morrermos aqui nesse deserto. E o povo ficou naquele alvoroço, e a pressão foi logo sobre os líderes. E Moisés então vai consultar a Deus, vai orar a Deus. Mas se você observar, Deus já havia dito que ele ia fazer algo espetacular, que glorificaria o nome dele, utilizando ali o próprio faraó. Então não era mais para Moisés ir buscar a orientação de Deus. Moisés poderia muito bem, aquilo que ele fez posteriormente, dando ordem ao mar para que o mar se abrisse, ele já ter feito ali, porque Deus já disse: vou fazer grandes proezas. Moisés poderia, irmãos, ali, na minha crença, ter ordenado qualquer coisa. Ele poderia até ter ordenado descer fogo dos céus, porque Deus já havia liberado para ele o poder de agir contra Faraó e engrandecer o nome do Senhor. Os irmãos estão lembrados daquele episódio que Jesus está pregando e a noitinha começa já a chegar, e os discípulos vão até Jesus: ó Senhor, despede essa multidão, nós não temos, resumindo, nós não temos alimento para todos. E Jesus disse: olha, vocês mesmos, dê o que comer a esse povo. Aquela palavra ali, Jesus estava autorizando eles a fazer o que eles quisessem fazer ali. Então os discípulos poderiam até dizer assim: ó, desça maná do céu, e desceria. Eles poderiam dizer até para a erva ali, ó, brotem frutas, brotem legume, e brotaria, porque Jesus já tinha dado autoridade a eles. Olha o que nos textos diz: tudo é possível àquele que crê, principalmente quando aquele já tem a autorização de Deus. Mas o que foi que aconteceu? Deus repreendeu a inércia do povo. O povo ficou parado. O próprio Moisés foi, e Deus disse: olha, por que tu clamas a mim? Mande o povo que marche. Mas marchar para onde? O mar está à nossa frente. Diga ao povo que marche. Quando Moisés toma a dianteira e vai em direção ao mar, acontece o milagre. O mar se abre, a terra ficou seca, e note que o povo, diz o texto, passou em pé enxuto. É como se ali, irmão, nunca tivesse tido água alguma, nem o sapato do povo sujou, o povo passou em terra seca. Que milagre! Se nós formos observar os detalhes, né, a nossa mente, se for entrar no texto, nós vamos ver como aquele mar se abre, como a terra fica seca. Já quando vem Faraó, que entra, a terra se torna úmida, os carros dele começam a atolar, eles não conseguem progredir na velocidade que o povo ia. E lembre que Faraó estava montado em carros, cavalos, e o povo estava a pé. O povo levava os seus animais. Aí alguns diriam: não,
mas é porque depois que Israel passou, a terra ficou removida e ficou... Não importa. O certo é que Deus aplanou o caminho. Então, diante do impossível, não é dito a nós que fiquemos parados, inertes, mas é que marchemos, vamos na progressão, vamos à dianteira. Então, irmãos, aqui, a parte que cabia ao povo era simplesmente marchar. O milagre era de Deus. O milagre era de Deus. Então Deus requer sempre algo de nós. É que não fiquemos parados. É que a cada dia é um novo desafio, é uma nova luta. Devemos sempre erguer a cabeça. Se pararmos, Ele não pode agir. A igreja, uma das figuras da igreja é a figura de um corpo. Paulo, nos seus escritos, a gente vê que ele compara a igreja a um corpo humano. E o corpo, ele é uma máquina que foi projetada por Deus para movimento. Note que, se você imobilizar um dos seus membros por uma semana, então você agora já vai precisar fazer fisioterapia. Quer ver? Tente, deixe seu braço amarrado aqui por uma semana para você ver, sem movimentar ele para outro. Você vai precisar já de fisioterapia, porque o corpo humano ele foi feito para movimentação. Assim a igreja, as igrejas, quando elas perdem o seu norte, quando ela para, a tendência dela é fracassar, diminuir. Ela só não fecha as portas, literalmente, porque Deus é misericordioso. Assim é a igreja, sociedade chamada igreja. Assim é o indivíduo que serve a Deus. Se ele não tiver mais visão, se ele não tiver mais foco, se ele não tiver mais sonho, se ele não tiver a ideia de progressão, ele vai estagnar. O homem, o ser humano, a velhice, ela está na mente. A velhice está na mente. Quando você diz assim, eu realmente já sou velho, pronto, você já se acabou. Mas enquanto você diz, eu ainda, aí você tem luz. É isso. Então, cada problema, eu posso dizer que ele é do tamanho do olho de cada um. Não sei se você já observou, tem determinadas pessoas que dizem, eu não sei mais o que fazer. Aí chega outro e diz, não, faz assim. Ou seja, aquilo que é problema para um, para outro, não é problema. É apenas o ponto de partida. É isso. Aquela ilustração que uma certa fábrica, ela tinha a pretensão, fábrica de sapato, de abrir uma fábrica na Índia, muitos anos atrás. E aquela fábrica, então, aquela empresa, manda 2 dos seus consultores, e em pontos diferentes da Índia, para fazer ali uma pesquisa, uma espécie de pesquisa de mercado. Bom, aqueles homens vão. Passa algum tempo, na época do fax, envia o fax para a empresa, disse, olha, não vamos abrir fábrica aqui na Índia, porque o povo aqui não usa sapato. Passou algum tempo, aquele outro manda um outro fax, ele não sabia do fax que o companheiro disse, olha, vamos com urgência abrir fábricas aqui na Índia, porque o povo não usa sapato. Ou seja, a visão do primeiro é que diz, olha, se o povo não usa sapato, logo eles não vão comprar sapato.
Mas a visão do segundo é: se o povo não usa sapato, quando tiver sapato, eles vão comprar mesmo à vontade. Então veja como é a visão. A visão do empresário, ele já vê cifrão antes mesmo de abrir o negócio. Qual é a visão do fracassado? Ele já vê a derrota antes mesmo de começar o negócio. Então, Deus repreende a inércia do seu povo. A igreja, ela está em uma marcha constante e progressiva. Ela não pode parar. Ela alcançou 1.000 membros, ela tem que agora buscar 2.000. Ela alcançou 2.000, ela tem que buscar agora 4.000. Ela alcançou 4.000 membros, ela tem que buscar 8.000. Ela nunca deve ser conformada. Então, amados, qual era a pergunta do povo? Talvez naquele momento: mas marchar, para que rumo? Como nós vamos marchar se há esse impedimento na nossa frente? Pois é marchar sobre o impedimento, é marchar sobre o obstáculo. Mexa-se, povo de Deus, saiamos, pois, da inércia. Saiamos, pois, da inércia. Então, a primeira área que Deus trabalhou aqui na vida do povo foi repreendendo a sua inércia. Diante do perigo que vinha, eles só murmuraram. A segunda área é que Deus trabalhou orientando e capacitando a liderança. Primeiro, Deus falou a Moisés: olha, vai acontecer assim e tal, meu nome vai ser glorificado diante. Então, enquanto o povo murmurava, Moisés não murmurou. Moisés simplesmente foi até Deus, porque ele ainda não compreendia o tamanho do poderio que Deus havia colocado na mão dele. Então, ele foi perguntar mais ou menos a Deus: Senhor, sei que tu vai glorificar o teu nome, mas de que forma? O povo está murmurando. Moisés não murmurou. Então, querido, todo e qualquer grupamento social, toda e qualquer sociedade, uma família, ela é constituída por marido e mulher, e na sua consecução, filhos e mais. A família é uma sociedade, e toda a sociedade, ela tem um líder. Ela tem um líder. Deus, ele pode capacitar uma sociedade, a sociedade chamada igreja, através dos seus líderes, através da sua palavra, através da sua própria ação direta. Ele pode orientar através das circunstâncias e muito mais. Deus tem várias formas. Mas se Deus colocou líder, ele está dizendo que aquele vai à frente, conduzindo os liderados. Agora, qual é o fracasso de alguns liderados? É a chamada insubordinação. Eles não consideram o líder ou aquela autoridade que foi posta por Deus como líder dele. E aí vem o fracasso. Fracasso individual do indivíduo. É um Acã, é um Coré, é um Datã, é um Abirã da vida. É um Ananias, é uma Safira da vida. Fracassados, porque são insubordinados. Então Deus coloca líder. Onde você trabalha, existe um líder. Onde quer que você vá, existe um líder. E coitado daquele que não se submete à liderança do líder. Ele vai ser um fracassado em meio à sociedade. Dentro da igreja, tem pessoas que vão morrer ali, porque são insubordinados. Por que ele vai morrer ali? Porque o próprio Deus vai fazer morrer ali, porque Deus disse o que ele deve fazer nessa questão, e ele continua teimando.
é aquele que a terra vai abrir a boca e vai engolir, como Datã, Coré e Abirã. E mais uma vez, deixa eu dizer algo para vocês, que eu aprendi muito cedo na minha vida. Se você não é o rei, seja amigo do rei. Se você não é o rei, seja amigo do rei. Se você não entendeu o recado, então continue sendo inimigo do rei. Aí é um problema seu. Então, queridos, vemos na Bíblia que Deus, Ele orienta homens e mulheres, Eles capacitam homens e mulheres para liderar o seu povo. Você faz parte de uma célula? Faço. Por na célula tem um líder de célula. Você é empregado? Por lá você tem o seu chefe, o seu gerente, sei lá, você tem um líder. Você faz parte de uma família? Faz, pois lá tem um líder. Você que sabe. Então o povo de Deus, ele deve obediência, ele deve submissão aos seus líderes. Hebreus capítulo 13, tanto o versículo 7 como o versículo 17 vai falar sobre isso. Hebreus, por exemplo, capítulo 13, versículo 17 fala isso. Números capítulo 16 vai falar também a mesma coisa. Então Deus orientou, Deus capacitou o seu povo. Agora, irmãos, vamos lá. É claro que nós precisamos ser cautelosos em relação aos falsos líderes. Paulo disse a Timóteo, que Timóteo 5:22, que ele não impusesse as suas mãos sobre nenhum neófito, nenhum despreparado. Paulo também disse a Timóteo, na questão da escolha dos diáconos, que deveriam ser homens preparados, homens provados, homens capazes. Se aquele grupamento, aquela congregação, aquele ajuntamento chamado igreja, ele tem convicção de que o seu líder está em conformidade com as exigências bíblicas, siga-o. Se não, converse com ele. Converse com ele. E a última coisa, porque o nosso tempo ele é breve, eu creio que eu já até passei um pouquinho, mas finalizando. Deus, como nós vemos, ele trabalhou em 3 áreas simultâneas aqui. E a terceira e última área é esse, que ele abriu portas para o povo e protegeu a retaguarda também do seu povo. Aquilo que eu falei, quando o mar se abre, uma porta impossível se abriu. Quando o povo passa, Deus protege a retaguarda, faz com que aquela areia fique removida, molhada, fixa, e os inimigos começam a atolar. Não tiveram progressão, nem mesmo para voltar do recuo das águas, morreram todos. Morreram todos. Você quer um conselho? Você pode até dizer, mas por que essa mensagem nesta manhã está havendo alguma? Não, essa mensagem, na realidade, ela é uma espécie de prevenção. Prevenção. Deus, ele vai estar sempre com o guarda-chuva aberto. Não podemos nós sair do perímetro de proteção desse guarda-chuva. Se nós sairmos, vamos estar à mercê das intempéries do mundo, do inimigo, dos dardos do inimigo todo. Então, amado, fique debaixo do guarda-chuva de Deus. Ele protege. A nossa dianteira ele abre porta, e a nossa retaguarda ele nos guarda. O anjo do Senhor, diz a palavra, ele acampa-se em redor daqueles que temem, daqueles que amam ao Senhor. Por quê?
porque o diabo ele está ao nosso derredor. O anjo está próximo, mas o diabo está um pouco mais distante. Se nós sairmos do perímetro de proteção divina, estaremos à mercê das ações do inimigo. Mas Deus protege os seus filhos. Pelo poder de Deus, o que vimos? O mar se abriu. Quando o povo passou, o mar fechou, levando consigo os inimigos do povo de Deus. O que vemos? Quando o povo estava naquela progressão após o mar, havia uma claridade, uma luz, uma coluna de fogo que clareava o caminho, o percurso, o acampamento do povo de Deus. E durante o dia, em vez do sol causticante, uma nuvem cobria todo o arraial, de modo que o povo estava no bem bom, a presença de Deus. Mas, para os egípcios, o que houve? Trevas. Houve terra firme para o povo de Deus. Porque enquanto o povo passava, a luz ia clareando o caminho, diz o texto. Quando os egípcios entraram, fez-se trevas. Leia o texto depois, para você ver. Fez trevas. Então eles progredindo, mas não sabiam nem para onde estavam indo, fora o atoleiro. Outra coisa, enquanto que a terra firme era de Israel, para os egípcios sobrou somente o atoleiro. Então o que fica para os nossos inimigos? O bagaço. Nós chupamos a cana e o nosso inimigo fica com o bagaço. É isso. O bem bom é para o povo de Deus. A sobra, as escórias, são para os inimigos de Deus. Então, irmãos, entremos com confiança nas portas que Deus abre. Ali era uma porta, na visão humana, perigosa, e se nós entrarmos, essas duas colunas de água, uma do lado e outra do outro, e se de repente essas colunas fecharem? Mas o povo entrou com confiança. Faraó achou também que podia entrar com confiança. Não, a porta que Deus abre é para os seus filhos, não é para o filho de Belial. Então, se Ele nos abriu a porta, entremos com confiança, paremos esta murmuração. Conclusão, há uma causa difícil ou impossível na sua vida, na sua coletividade chamada igreja. Há alguma coisa que você julga ser impossível? Pois saiba que não há o que temer, porque quando nós estamos orientados por Deus, através da sua liderança, o povo de Deus é mais do que vitorioso. Somos mais do que vencedores. Portanto, queridos, saiamos daqui nesta manhã, sabendo que diante do impossível, Deus tem a chave para abrir a porta. Não murmuremos. Deus, na sua palavra, Ele diz que a murmuração é como o pecado de feitiçaria. Aquele que murmura diante de Deus é a mesma coisa de um feiticeiro. A Bíblia diz que a murmuração é como um pecado de feitiçaria. Então não murmuremos, estejamos atentos às portas que Deus abre. Amém? Que Deus nos abençoe, porque não podemos ser murmuradores, porque após cada murmuração do povo ali de Israel, vinha uma praga, vinha um morticínio. E a cada murmuração do crente hoje em relação à obra de Deus, vem um grande prejuízo,
Ele é que não sabe. Daqui a pouco ele está todo leproso com uma doença. Ele diz: mas o que foi que houve? Foi aquela murmuração. Ele teve prejuízos financeiros. Ele diz: o que foi que houve? Foi aquela murmuração. É só isso e nada mais. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos agora às nossas salas e que o Espírito de Deus continue sendo esse orientador que tanto nos conforta, que tanto nos coloca no seu caminho. Amém.